Existe um desafio e uma pressão mundial para descarbonização e eliminação de combustíveis fósseis. Aquele capitalismo, como as empresas antes tinham, o lucro era para o acionista e você pagava imposto e isso era para o Estado passar para a sociedade, isso aí acabou. Existe uma guerra de narrativas, né? Muitas vezes as narrativas são super engajadoras, interessantes, e a gente se confunde entre o que de fato está causando impacto e o que é um greenwash, um social wash, por exemplo. A gente tem que ficar muito atento, e a opinião pública está cada vez mais atenta. Como é que a Petrobras vai se posicionar nesse novo futuro é o desafio que hoje temos que responder. A agenda ESG para a Petrobras é de extrema importância e está no nosso dia a dia com uma visão de longo prazo, de sustentabilidade, olhando para o futuro não só da Petrobras, mas da indústria de energia. A governança ela é crítica considerando nossa natureza, o nosso modelo de negócio, onde ao mesmo tempo a Petrobras é uma sociedade de economia mista, regulada como uma empresa estatal, controlada pelo Estado, mas ao mesmo tempo listada na Bolsa de Valores, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, o que exige uma série de controles, uma série de compromissos de equilíbrio entre os acionistas. Por um lado, o governo, né, acionista controlador, mas também sem deixar de lado os interesses dos acionistas minoritários, que representam centenas de milhares de investidores na pessoa física e jurídica. No início, falando aí até final do século passado, nós tínhamos um modelo onde as empresas elas existiam com a finalidade em si mesma, ou seja, é o lucro, é o resultado financeiro e não olhando ou não se preocupando para as questões ao seu redor. Num segundo momento, a gente migra para um outro modelo onde as empresas começam a entender a sua responsabilidade e o seu compromisso, não só com as questões ambientais, sociais e principalmente com os seus acionistas. Eu me lembro muito de vários movimentos de ONGs falando, não. A gente, para chegar nesse mundo que a gente quer, a gente não pode ter, por exemplo, nenhuma indústria de petróleo. E não é assim. Se hoje você tem baseado, sobretudo, em combustível fóssil, a transformação tem que vir das empresas de petróleo, como estão vindo, né? Elas são empresas de energia e cada vez mais empresas de renovável e prestação de serviço. Então, se elas não fazem essa mudança, dificilmente você consegue fazer a mudança, você não consegue, aliás, fazer essa mudança necessária. Não existe a transformação dentro desse caos, mas dentro desse caos tem um ordenamento que é dado por metodologias, né, que estão sendo desenvolvidas e por uma briga muito grande de estados, de países, de empresas, porque são novos negócios, porque a gente está num processo de transformação muitíssimo grande, né, e a gente tem que fazer uma leitura de onde a gente está indo e quais são os principais sinais se a gente está indo no passo certo aí para onde a gente deseja. Essa questão de deixar de ser só um produto e ser um posicionamento, que hoje uma figura que é muito considerada pela população, no sentido de confiança, é a liderança empresarial. Ou seja, eu não quero consumir só o produto pelo produto. Eu quero saber o que tem atrás daquela marca. Eu tenho certeza que não vai comprar um produto de uma marca que teve, de maneira reconhecida, trabalho análogo à escravidão. Você não vai comprar. Eu não compro mais. Ou seja, hoje em dia, qualquer marca tem que estar muito atenta ao que faz. Hoje a gente migra para um novo modelo, né, onde além
de cuidar das suas pessoas, dos seus acionistas, nós temos que olhar para a sociedade. A empresa passa a ter propósito e busca não só o seu resultado financeiro, mas que esse resultado impacte, influencie positivamente onde ela esteja inserida. Então, quando a gente olha para esse caminho de amadurecimento ou do entendimento como as empresas devem se posicionar, isso conversa para que as empresas tenham as suas estruturas, os seus processos decisórios desenhados para justamente endereçar todos esses elementos. Como é que eu vou atingir os meus resultados de negócio, afetando positivamente a minha cadeia, os meus relacionamentos diretamente envolvidos, mas também sem deixar de lado a sociedade em geral. Quando a gente fala que tem que mudar o processo de produção e consumo, então você tem empresas, por exemplo, que produziam produtos, porque eles não estavam preocupados com resíduos, com nada disso. Produziam produtos e o consumidor cuidava do resto e eles que tinham que gerir o resto, né? E isso não acontece mais. Então, cada vez mais as empresas que produzem produtos, elas prestam serviços e não entregam produtos, porque hoje elas são responsáveis e não podem mais alegar desconhecimento, seja pela tecnologia, que você facilmente tem um rastreamento de tudo. Hoje, no código de barra de um produto, você tem que está discriminado uma série de coisas. Então, ela não pode mais falar assim, opa, peraí, eu não sabia disso, eu não tenho mais nada com isso porque eu produzo esse produto e acabou. Eu só estou olhando, digamos, dentro da minha fronteira de empresa. Eu estou fazendo tudo direitinho aqui, eu estou fazendo o reuso da água, eu estou fazendo tudo isso e aqui eu entrego, eu não tenho mais nada a ver com isso. Isso não acontece mais, né? Então, aquele capitalismo do acionista, que como as empresas antes tinham, que o acionista, o lucro era para o acionista e você pagava imposto e isso era para o Estado passar para a sociedade, isso aí acabou. Acabou realmente, o que a gente vive hoje é o capitalismo de stakeholder, né? Ou seja, todas as partes relacionadas. Então, a empresa tem que pensar não só de onde vem a fonte do seu produto, como é que ela produz, depois como é que ela vai entregar isso para o consumidor, o que ela gera, toda a cadeia do começo, né? Todo o ciclo de vida daquele produto, ela tem que estar pensando desde o início. Quem faz a cultura de uma empresa são as pessoas. A gente pode escrever num código de conduta ética quais são os comportamentos previstos, o que pode, o que não pode. Podemos espalhar isso por todas as paredes do escritório, do chão de fábrica, mas se as pessoas não incorporarem e vivenciarem isso jamais vai virar realidade. Só que lembra, pessoas têm as suas bagagens, as suas experiências, né, as suas maneiras de enxergar a vida e o mundo, e que isso é importante não só do ponto de vista de diversidade, mas também que nos permite incorporar essas diferentes formas de enxergar o mundo sem confrontar com esses limites éticos e morais que a gente entende necessário. Esse é um ponto fundamental. Seres humanos são passíveis de erros e acertos, sujeitos ao aprendizado contínuo e, portanto, nossa expectativa e nossa responsabilidade como uma empresa é levar as pessoas a fazerem o certo o tempo todo e, como a gente diz, né, fazer o certo mesmo que ninguém esteja vendo e ainda que não seja algo que você será recompensado. A grande questão, né, é real a transformação que uma empresa está fazendo? Por outra, né, é claro, cada empresa tem o seu nicho de negócio e sua complexidade, não somos nós, cidadãos comuns, que vamos entender ou que vão ter que mergulhar naquela empresa para entender. Ela tem que deixar de forma muito clara o que ela está fazendo. Primeiro faça, depois você fala o que você fez. Não fale antes de falar, de fazer, a não ser que seja um genuíno esforço que você está compartilhando com seus stakeholders. Aí sim, você pode falar, olha, eu preciso de caminhar para esse lugar, eu entendo que eu tenho que caminhar, mas eu não consigo fazer isso sozinho, eu preciso de fazer isso junto, seja em aliança, porque hoje em dia precisa de muita colaboração, coisa que a inovação necessária precisa de muita colaboração e precisa da cumplicidade, né? A licença para operar, a famosa licença para operar que a empresa precisa,
Hoje, num mundo em rápida transformação, o consumidor, o cidadão, ele tem que acreditar que o esforço dela é genuíno para que ele fale: ok, você está indo e eu estou acreditando. Eu não estou acompanhando tudo, mas eu estou acreditando, porque você está me mostrando os seus passos, o que você está fazendo. Existe uma guerra de narrativas, né? Muitas vezes as narrativas são super engajadoras, interessantes, e a gente se confunde entre o que de fato está causando impacto e o que é um greenwash, um social wash, por exemplo. Então, essa educação, né, que a imprensa pode trazer junto, por exemplo, desse olhar da sociedade civil, e as empresas podem ajudar nisso, com relatórios com transparência, né, trazendo esse benchmark, por exemplo, e oferecendo isso para outras empresas, inclusive, dividindo isso numa espécie de um open source. Isso acaba facilitando muito a vida também desse consumidor, que vai poder olhar com mais clareza e criticidade para aquilo que se consome. Eu concordo que o G, muitas vezes, ele é a mola propulsora para o E e o S acontecerem. Se o G não estiver bem desenhado e funcionando de uma maneira eficaz, é possível que o E e o S tenham problemas. E aí a gente entra num outro elemento, que é o famoso greenwashing. Como é que as empresas se posicionam publicamente, que tipo de informações são divulgadas, que tipo de compromissos são assumidos, entendendo que muitas vezes são compromissos de longo ou longuíssimo prazo. O G dá a devida responsabilidade, transparência, para que as empresas somente divulguem, somente se posicionem aquilo que efetivamente elas têm condições de cumprir. E o greenwashing são ações de baixo ou nenhum impacto, mas que tem uma narrativa super engajadora, interessante, e que acaba nos captando. Olha que interessante esse produto, ele está fazendo algo pelo meio ambiente, quando de fato não está, né? Quando a gente entra numa lógica, né, de redes sociais, de imagem, né, e que sempre a questão de como você é visto importa muito, né, existe uma tendência de que muitas vezes a gente caminha em direção a apenas falar sobre temas sem a profundidade que isso exige, né, as métricas, de fato, o que eu estou impactando ao fazer esse tipo de ação. E existe um processo, muitas vezes, que é uma simples ignorância, mas que hoje a gente não pode dizer que não tenhamos ferramentas para saber exatamente o que está acontecendo. Portanto, ainda que seja ignorante, isso é, de fato, uma forma desonesta de você trabalhar com a sociedade, né? Ou seja por falta de informação ou não, é importante saber que a informação está disponível, que existem ferramentas que podem trazer um caminho muito claro e que nessa sociedade a questão de imagem tem que estar extremamente conectada, de fato, àquilo que está sendo feito, porque de outra forma o teto de vidro é muito grande, né? Olha, se elas falam uma mentira, né? Estou entendendo que, eu vou falar, eu gostaria disso. Eu falo uma inverdade, ou por desconhecimento, porque eu não entendo o que eu estou falando direito e eu acho que é fácil, né? Pode ter gente que fala, claro que eu estou fazendo isso. Fazer isso basta, tá tentando fazer alguma coisa paliativa, e não é uma transformação. Então, tem o desconhecimento também, ou tem o famoso greenwashing, de você, fazer uma coisa, falar que você vai fazer uma coisa que você não está tendo a intenção realmente de fazer. Então, esse aí vai ser realmente punido, o consumidor vai punir. É muito mais do que uma empresa que está tentando, fala e, por exemplo, não consegue fazer. Aquela que está compartilhando, consultando os seus stakeholders, né? Porque cada vez mais essa consulta por todo o público interessado, esse engajamento que a gente fala por todo o público interessado, é o que permite que você seja melhor sucedido. Porque todas essas partes vão, inclusive, ver a dificuldade das empresas para estar operando, né? E vão, esse diálogo que tem que acontecer para esses grandes desafios é que garante que a empresa vai ser melhor sucedida. Quando a gente fala da agenda ESG, a gente tem que ficar muito atento, e a opinião pública está cada vez mais atenta. Por quê? Porque tem muita empresa que fala que faz e não faz, que a gente chama de greenwashing, né? Agora tem um outro termo, apesar de eu não gostar de termos, principalmente anglicismos, mas que eu acho bastante interessante, que é o greenwishing, né?
E alguns dizem que é mais perigoso que o greenwashing. Por quê? Porque o greenwashing é aquela questão de estabelecer uma meta de longo prazo e, na verdade, não ter a capacidade de entregar. Na verdade, não ter ali um planejamento para entregar, né? Então esse é o greenwashing, ou seja, um desejo de fazer aquilo, mas na verdade não tem capacidade, não vai conseguir fazer, né? Esse é um problema tão grande quanto, porque a empresa, na verdade, no greenwashing, a empresa sabe que ela está enganando, né? No greenwashing, desejando, ela acha que vai acontecer, né? Só que na verdade não toma ações concretas para fazer acontecer. E tem que tomar, né? Uma coisa muito clara, por exemplo, quando a gente fala de carbono, hoje em dia muitas empresas, todas as grandes empresas estão muito pressionadas para estabelecerem metas de neutralidade. Não é fácil, né? Então por isso, muita gente faz o quê? 2050. Até porque essa é uma meta muito alinhada com alguns prognósticos que as Nações Unidas têm. Então 2050 é um alvo que muita gente tem, sejam estados nacionais, ou seja, países ou empresas, né? Agora, o problema é que boa parte dessas metas de neutralidade, elas vêm sozinhas, né? Então assim, 2050 você é neutro em carbono. É muito fácil, ao mesmo tempo, ver se essa meta é séria ou não. Como? 2050 está longe, não tão longe, mas está longe. Então, legal, para chegar lá tem que dar o primeiro passo, não é? Para correr uma maratona, você tem que dar um primeiro passo. Qual que é esse primeiro passo? Ou seja, qual que é a meta para o ano que vem? Qual que é a meta para daqui 5 anos? Qual a meta para daqui 10 anos? Isso que a gente tem que saber, né? Qual que é o planejamento por trás dessas metas? Você tem que ter um plano, saber como vai chegar. E aí, o passo final, eu diria, qual que é o investimento, qual que é o orçamento alocado para fazer isso andar, né? Simplesmente, o que me parece que muitas vezes acontece é das empresas estabelecerem esse tipo de meta e esperarem um avanço de tecnologia surgir de algum lugar para que ela então comece a se mexer. Isso não dá. Se a empresa tem clareza que ela precisa desenvolver essa ou aquela tecnologia e isso faz parte do planejamento dela, tudo bem. Vai então fazer esse planejamento e vai então entregar essa meta de longo prazo. O mercado tem avançado de uma maneira muito rápida. E o mercado, quando eu digo mercado, eu me refiro à pressão de clientes, consumidores, investidores, mercado financeiro. Você acaba passando de alguma maneira por algum desses entes que cada vez mais vai cobrar e vai ter expectativas por empresas de economia verde, empresas socialmente responsáveis, ambientalmente responsáveis e que tenham uma boa governança, uma boa transparência e que façam o correto e o bem. Se você não cumprir esses elementos, você começa a se deslocar como organização. O mercado já começa a fazer escolhas. Empresas que têm compromissos de redução de emissão de CO2 já conseguem captar dinheiro a um custo mais barato de empresas que não têm compromissos. As ações passam a ser mais valorizadas do que aquelas empresas que não têm compromissos ESG. Os clientes vão escolher essas empresas na hora de selecionar o produto numa prateleira por esses quesitos. E o grande divisor de água são as novas gerações que estão chegando, que já vêm, vamos dizer assim, com esse espírito, né, já de fábrica, né, de nascença, na medida em que se esperam ou têm a expectativa de consumir produtos limpos, neutros do ponto de vista de emissão e que, de fato, conversem com essas expectativas sociais e ambientais.
consumidor, cada vez mais, hoje é muito fácil para a gente ver na geladeira o que economiza mais, até porque a gente compra a geladeira hoje pensando nisso, a gente já tem o hábito de fazer isso, ninguém vai comprar uma geladeira que vai encarecer muito a sua conta, a não ser que ela não tenha nenhum recurso naquele momento, mas o desejável, e o consumidor já sabe, é aquela geladeira que vai poupar energia para ele, que tem o selo do Inmetro, né? Então que tenha tudo isso qualificando ali. Isso vai se espraiar, né, por todos os produtos cada vez mais. Esse tipo de mudança é que vai fazendo que empresas se adequem, novas leis surgindo, empresas se adequem, e a gente busca antecipar esses movimentos. As empresas que têm visão, elas sabem que esse é o caminho e elas procuram antecipar e influenciar e mudar as suas práticas e tentar escalonar, porque é um bom negócio para ela que as suas melhores práticas sejam escalonadas. Acho que a grande questão, né, que existe marcos regulatórios, etc., eles vão aparecendo, vão sendo construídos nesse caminho, né? Mas a gente não tem hoje os grandes observatórios no processo, e os discursos de greenwash, eles são muitas vezes muito sofisticados, a ponto de não se conseguir exatamente, muitas vezes, um tema jurídico, né? Não consigo, muitas vezes, combater aquilo com uma questão jurídica. Olha, isso aqui é uma mentira, claro, depende da maneira como você coloca isso. Mas é claro, existe, por exemplo, o CONAR, existe, enfim, uma série de reguladores que vão olhar a publicidade em relação a isso, mas o mais importante é você ter uma possibilidade de transparência. Então, assim, desenvolver relatórios muito claros não serve somente para você prestar contas, porque isso é uma obrigação, mas serve também para você estimular outros na sociedade a fazerem aquilo que está sendo feito. Existe uma responsabilidade daquele que faz, daquele que sai adiante, de também inspirar outros na sociedade a fazerem isso e educar esse consumidor ou outros stakeholders nesse processo a saberem exatamente o que é que está sendo consumido ali. Portanto, existe muitas vezes um discurso que a gente faz, mas a gente não precisa falar tanto sobre isso, né? Porque a gente faz o que é o correto a ser feito, etc. Não é por uma questão de imagem. Uma questão, né? Um lado é você fazer somente pela imagem. O outro lado é você fazer isso com base em números, em dados, em métricas, e mostrar e provocar o mercado, porque isso eleva a barra, traz mais pessoas para junto desse processo, né? Traz mais consumidores olhando para outros produtos e falando, poxa, mas se tal empresa consegue chegar nesses níveis, trazer, por exemplo, impactos positivos com a sua atuação, por que é que a outra não consegue? Então isso vai, de fato, generando uma consciência maior nessa história, nesse caminhar, e que é muito necessário. Portanto, a lógica de transparência não é somente uma questão de mostrar dados para a sociedade, mas também de provocar, né, outros a virem junto nessa jornada. Eu entendo que é uma combinação. Em alguns momentos, o marco legal, a regulamentação, ela define as bases para que as empresas entendam o que pode e o que não pode. Quando a gente conversa, principalmente com empresas abertas, negociadas na bolsa, que têm um dever de informar aos seus investidores e possíveis investidores que querem depositar suas economias em alguma empresa, é obrigação divulgar. E os mercados de ações estão indo nesse caminho. A gente deve encontrar nos próximos anos mais regulação para garantir que as empresas listadas tenham exatamente essa transparência e boa governança na divulgação das suas informações. Assim como já é para informações financeiras, as informações relacionadas ao ESG também vão ter um escrutínio cada vez maior, a começar pelas empresas listadas. Apesar das letras ESG serem relativamente novas, esse é um assunto que a Petrobras já enxerga há diversas décadas. Obviamente, ganha mais tração, ganha mais visibilidade e interesse com o passar do tempo. E hoje, esse é um compromisso que está intrinsecamente conectado com o plano de trabalho, com a visão estratégica da companhia para os próximos anos. Não só com as metas de 5 anos, mas olhando, inclusive, uma visão mais longínqua. Eu considero que o nosso posicionamento em ações coletivas, ou seja, atuando em parceria com fóruns,
órgãos privados, empresas. É uma maneira de potencializar a voz, não apenas da Petrobras, mas de um ambiente de negócio mais ético, mais justo e que permita, de fato, as melhores condições para as empresas operarem. Olhando para o futuro, temos alguns desafios. Obviamente que os seres humanos, como falamos, deixam sua marca, mas como nós garantimos que essa cultura ela seja passada, né, de geração em geração, é um dos nossos grandes desafios. Eu diria que quando a gente olha para o futuro, ter uma área de governança conectada ao negócio, que converse no dia a dia com o negócio, que construa soluções, é de fato a maneira mais eficiente de promover não só o E e o S, mas também o resultado da companhia.